Sejam bem-vindos a mais um devocional do livro de Atos, características do Espírito Santo. Hoje é o dia 11 e nós vamos falar sobre a 11ª característica desse Espírito Santo maravilhoso. Esse capítulo 11, ele tem várias coisas, mas eu quero focar lá no versículo 28. Depois de acontecer muitas coisas, Pedro vai explicar perante a igreja ali o porquê, ele vai se justificar o porquê que ele pregou para um gentio, porque eles vão falar assim, você não tinha que entrar no gentio, porque os judeus não podiam nem entrar, nem ceiar, nem comunicar nada. E por que você pregou para o gentio? Aí ele vai explicar toda a visão que ele teve. O capítulo 11, praticamente, ele vai repetir o capítulo 10, só que Pedro explicando a visão que ele teve em Atos 10 e a visão que Cornélio teve em Atos 10, explicando o porquê, se justificando. Só que lá no final do texto vai aparecer Ágabo, vai aparecer um personagem novo, vai falar assim, ó. Naqueles dias, versículo 27, Atos 11, 27. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito Santo predisse, profetizou, anunciou que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, que aconteceu durante o reinado de Cláudio. E eu quero falar aqui que a característica do Espírito Santo que eu vejo em Atos 11 é o espírito de revelação. Porque o Espírito Santo revelou para Ágabo o que estava para acontecer, da mesma forma que aconteceu com José. José, ele preparou todo o povo para o tempo de fome, porque ele recebeu uma revelação. E olha que o Espírito Santo naquela época nem estava dentro dele, estava sobre. Ele recebeu uma direção de como fazer e tal, ele recebeu uma interpretação dos sonhos do que seriam aquele tempo, vacas magras, vacas gordas. Mas aqui em Ágabo, ele recebeu quase a mesma direção, ele fala, o Espírito Santo revelando para ele aquilo que estaria para acontecer. E aí eu te levo em dois outros textos. Amós capítulo 3, versículo 7, fala assim, certamente o Senhor, o nosso Deus, não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos os profetas. Tudo que Deus está para fazer, querido, Ele sempre vai nos revelar antes. Nós sempre falamos que quem tem aliança não é pego de surpresa. Então sempre o Senhor vai te revelar. Ele está para fazer algo. Por exemplo, vou te falar, Deus não fez essa quarentena acontecer, mas Ele sabia que ia acontecer? Sabia. Então Ele nos preparou antes, Ele preparou a igreja antes, Ele nos preparou antes, só que a gente às vezes não ouve. Então hoje nós estamos dentro de casa, nós estamos tendo que nos voltar para o nosso lar. O Espírito Santo, Ele nos prepara, o Espírito Santo, Ele nos avisa aquilo que está para vir, coisas boas e coisas ruins. Ele predisse que uma coisa ruim, fome viria sobre a terra. Mas ele predisse para quê? Para que o seu povo não pudesse perecer. Por que Deus revela antes aos seus servos, os profetas? Para que a gente possa se preparar para este tempo. Talvez o Senhor falou ao meu coração e ao seu que viria um tempo de dificuldade nesse ano. E a gente não ouviu, porque a gente estava ouvindo tantas outras coisas. Ou a gente ouviu e não deu bola. Então nós precisamos ter intimidade constante, porque o Espírito Santo, ele revela, ele traz revelação. Agora um texto que eu amo muito, 1 Coríntios 2,9 diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Imagina você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Mas o versículo 10 continua, mas Deus nos revelou o quê? O que os olhos não viram, o que os ouvidos não viram, que ainda não chegou no nosso coração. Mas Deus nos revelou através do seu Espírito. O Espírito Santo é aquele que revela todas as coisas através do seu Espírito em nós. Deus quer revelar para você onde você vai estar daqui um mês, onde você vai estar daqui um ano, daqui 10 anos, com quem você vai casar se você é solteiro. Deus quer revelar para você os nomes dos seus filhos. Deus quer revelar para você aquilo que está para acontecer. Quando logo que eu encontrei com o David, nossa história é longa, outro dia a gente vai fazer um vídeo aqui sobre isso. Mas antes de eu reencontrar com ele, eu estava num casamento em Aracaju e o Senhor falou comigo assim, prepara as coisas do seu casamento que está muito próximo. Eu falei, Deus, estou ficando louca, eu não conheço ninguém, como preparar as coisas do meu casamento? Achei que estava ficando louca de fato. Mas depois tudo foi se encaixando e resumindo, tudo aconteceu. Um mês depois eu reencontrei com o David, só 3 meses depois que a gente foi começar a conversar. Mas Deus já estava me preparando
antes. Porque quem tem aliança não é pego de surpresa. Então, nesse dia 11, entenda que o Espírito Santo é aquele que revela, é aquele que traz revelação. E se prepare, porque se você tiver intimidade com ele, ele vai trazer revelações de coisas maravilhosas para a sua vida. Talvez ele vai revelar algumas coisas ruins que estão para acontecer. Não se assuste, é para você se preparar. Mas ele também vai trazer muitas coisas lindas ao seu coração. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você o ama, se prepare para viver coisas sobrenaturais nele. Esse foi o nosso devocional de hoje e eu te vejo amanhã no dia 12 na característica 12. Até lá, Deus te abençoe.